Boa tarde para todos. Que bom que todos estamos aqui outra vez. Uma alegria muito grande. E nós temos aqui a representação da Agência Reguladora ARESC, seu presidente e seus diretores. Também nós temos a Secretaria de Infraestrutura presente, nós temos o Sudeste presente, temos o Tribunal de Contas presente e temos as empresas também presentes. Essa é a terceira reunião. E o propósito da reunião, como dito na vez passada, é o de avançar um pouco mais na situação. Partimos agora mais para os finalmente. E o que ficou acordado é de que nós faríamos duas apresentações, uma por parte da ARESC e outra por parte da Secretaria de Infraestrutura, né, de quanto anda e o que se avança. É isso? Foi isso combinado? Vamos lá. Então vamos partir já para os finalmente. Vamos lá. Vamos começar com a ARESC. Dá para passar? Vai ser passado aqui no telão? Ok, então eu vou sair aqui. Bom, boa tarde a todos. Deputado Marcos Vieira, e em nome do deputado também saudar os representantes das empresas, da secretaria, meus colegas diretores que aqui estão, também tem o diretor Silvio, o diretor Gilmar, o diretor Daniel, e, enfim, a todos os presentes. Apenas para salientar, nós fizemos uma apresentação que eu vou pedir para o diretor Gilmar e o diretor Daniel colocarem os termos, né? Para salientar o seguinte, deputado Marcos, que aqui a gente vai colocar o que a agência já fez, né, em termos dessa situação, nossa preocupação, aquilo que a gente está procurando buscar de subsídio também, para que tenhamos efetivamente um avanço nessa situação. E também naquilo que é importante salientar que no dia 27 de abril, né, véspera da Páscoa, véspera de quinta-feira santa, a gente recebeu as planilhas das empresas de ônibus da Metropolitan. E, a partir daí, nós também tivemos um entendimento mais adequado do que as empresas pretendem e gostariam. E, a partir daí, a gente desenvolveu alguns estudos já, alguns avanços. É importante salientar que só dia 27 também, então não tivemos muito tempo. Mas a gente já desenvolveu alguns estudos, alguns avanços, e que o diretor Gilmar e o diretor Daniel vão colocar aqui aquilo que a gente entende necessário também para que seja feito, para que a gente tenha uma solução efetiva da situação. Porque, efetivamente, também nós não podemos olhar uma solução paliativa. Vocês estão reclamando um processo, um desequilíbrio histórico até, digamos assim, e para esse desequilíbrio histórico, para a gente tentar, enfim, foi através dessas planilhas que a gente também teve a condição de ter uma percepção melhor, para a gente tentar equacionar e dar um equilíbrio no sistema de transporte aqui de Florianópolis. Então, eu passo a palavra ao diretor Gilmar e o diretor Daniel, que vão apresentar aquilo que a agência já fez, já trabalhou, já conseguiu avançar e aquilo que nós precisamos ainda avançar. Bom, boa tarde a todos. Tá ligado? Boa tarde a todos. Então, dando sequência aqui dando início, aliás, à nossa apresentação, como o nosso presidente comentou, a gente tem uma apresentação vinculada a esse tema do equilíbrio econômico do sistema de transporte metropolitano da região da Grande Florianópolis. Pode passar, amigo, por favor, já indo diretamente. Então, isso aqui já foi comentado, eu vou passar rapidamente, mas só trazendo o histórico. Então, ali os termos de compromisso provisórios, que eles são todos para as diversas empresas de transporte intermunicipal e também aqui para os operadores da Grande Florianópolis, eles são termos similares. E eles trazem na cláusula 4ª um rito já determinado no termo de como deve ser feita a revisão para reajuste. Então, essa cláusula estabelece que a ARESC normalmente tem essa atribuição de fazer o reajuste, estabelece o marco inicial de quando se faria o reajuste e a anualidade do reajuste. Então, ele trata, na realidade, a necessidade de um reajuste anual. Pode passar, por favor. A gente vê também na cláusula 9ª aí já uma responsabilidade compartilhada entre a ARESC e a Secretaria de Infraestrutura do Estado, ali denominada Secretaria, de tomar medidas para manter o equilíbrio econômico. Reconhecemos que essa cláusula ela é ampla no sentido de manter equilíbrio econômico.
De qualquer forma, a cláusula anterior que foi mostrada, ela traz uma situação específica de como isso deve ser feito. A gente vai falar depois para frente o nosso entendimento da sequência para que se garanta o atendimento dessas necessidades concomitantemente, tanto a parte do equilíbrio econômico quanto do reajuste anual previsto no termo de compromisso. Pode passar, por favor. Depois tem uma outra cláusula que fala da responsabilidade da ARESC a cláusula 10ª da responsabilidade de fiscalização da ARESC no acompanhamento da operação e também ela dá, então, a fiscalização da ARESC o livre acesso, como isso é comum em todos os serviços regulados, a todas as informações relacionadas ao serviço. Então, todas as informações dos operadores relacionados àquele serviço, ali no parágrafo único, estão definidas que o livre acesso à ARESC como entidade fiscalizadora. Pode passar, por favor. Nesse sentido, o que aconteceu, e volto a dizer, isso tudo a gente já comentou aqui, mas só estou fazendo um breve histórico para que mostre depois a posição do que a gente está fazendo atualmente. Em 2022, então, a ARESC publicou a Resolução 200, e aí entra como essa resolução está ligada com os termos de compromisso, que ela estabelece uma metodologia de revisão tarifária simplificada. Então, ela justamente ela estabeleceu uma metodologia para revisão na forma estabelecida na cláusula 4ª dos termos de compromisso. E nem poderia ser diferente, que ali está especificado como tem que ser feito, a resolução só foi mais específica no sentido de como atender aquela cláusula que está no termo de compromisso. Pode passar, por favor. Também um outro marco, no ano passado, em 2023, aí sim os operadores aqui do Metrópolis, da região metropolitana, entraram com um pedido, tanto junto à CI quanto à ARESC, de que a gente considerasse analisar o equilíbrio econômico utilizando a metodologia, a planilha da Associação Nacional de Transportes Públicos, a chamada planilha da NTP, e foi encaminhada, essa demanda foi encaminhada também pela CI e ARESC. Desde então, até antes dessas reuniões, a gente já vinha conversando, estabelecendo ali a conversa, o entendimento, buscando compreender qual era a solicitação efetiva e que meios que a gente tinha do ponto de vista formal do que foi pactuado no termo de compromisso para atender ou analisar essa solicitação, que tanto tinha sido encaminhada pelo Metrópolis aqui representando as operadoras do transporte da região da Grande Florianópolis para a ARESC, quanto foi encaminhado também pela Secretaria de Infraestrutura, até porque, conforme está no termo de compromisso, os órgãos, tanto o órgão regulador quanto o poder concedente, atuam concomitantemente buscando equilíbrio econômico. Pode passar, por favor. Então, a situação atual, que é o nosso... só esse histórico para trazer aqui para a situação atual e depois o que a gente entende como próximos passos que devem ser dados ou que nós sugerimos, pelo menos, que sejam dados. Nós recebemos, como o nosso presidente falou, agora no final de março, só que até esses dias de lá até aqui eles foram menores, porque teve o feriado da Páscoa no meio do caminho. A gente recebeu, então, ali, tivemos uma reunião, conversamos sobre isso, recebemos as planilhas encaminhadas pelo Metrópolis, que nos trouxe as planilhas, na realidade, nos entregou em meio digital, e também nós já tínhamos solicitado que, quando entregasse um documento também mostrando para nós uma espécie de manual de onde sai cada dado que está ali na planilha. Então, isso nos deu a condição de fazer o que nós estamos fazendo atualmente, dentro da nossa diretoria de regulação econômica, avaliando essas informações que foram colocadas. Não é um processo simples, as planilhas são, embora ela seja didática, mas ela é complexa à medida que traz vários fatores, e os coeficientes são calculados a partir de fatores da operação do transporte coletivo, inclusive o que a gente percebeu é que é um grupo de empresas, são 5, né? Um grupo de 5 empresas, e dentro das próprias empresas existem divergências entre os fatores. Isso a gente vai conversar depois
e sentar de novo com Metrópolis e tentar entender o que se tem em cada fator. E também nós temos a visão que esses fatores eles são considerados na metodologia da NTP, que estudou muito bem isso, tem nosso total respeito, é uma instituição respeitada aí no nível nacional, mas ela usou fatores médios de operação pesquisados em diversas cidades. Então, a gente vai buscar, na sequência, trazer isso sem nenhum viés que pode ser para mais ou para menos em função do equilíbrio tarifário que está ali, mas a gente vai buscar trazer isso e compreender junto ao operador, inclusive com participação da CI e creio que da Sudesc, que também nas próximas reuniões, sobre esses fatores que se eles estão ligados à nossa operação. O que a gente consegue refinar o máximo possível para refletir a operação da Grande Florianópolis, buscar que eles estejam ligados à realidade operacional que nós temos. Então, é esse o momento que a gente está em função da análise. Nós temos, não consigo precisar, mas também não é uma análise que a gente consiga fazer em uma semana. Estima que aí, em 60 dias a gente consiga chegar a um termo, pelo menos, de entendimento da planilha e dos fatores que a compõem. Pode ser menos também, dependendo até do nosso andamento e da nossa interação. Em paralelo a isso, aí toda a diretoria da Aresc, tanto eu, Daniel, que somos de diretorias específicas de transporte e da regulação econômica, o diretor-presidente, o diretor Silvio também pela experiência que tem, que acumulava anteriormente em regulação econômica, conhece bastante o setor. A gente buscou, em eventos, em oportunidades, nós tivemos conversar com pessoas de outros estados, de como está o Estado hoje, o ambiente regulatório em outras regiões metropolitanas. Então, conversamos com o pessoal lá do Paraná, passamos um dia inteiro com eles, com Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul também. Então, nós não estamos muito diferentes das outras. Tem alguns que estão à frente, como o Mato Grosso, o Paraná está um passo, talvez, à frente nosso. Os outros estão próximos da nossa realidade. Me permite aqui. Por exemplo, você diz Mato Grosso está à frente de nós, o Paraná à frente de nós. O que é que eles estão à frente de nós? O Paraná, por exemplo, ele estava na audiência pública para a concessão do transporte coletivo da região metropolitana, quando a gente teve com eles na semana retrasada. Então, eles estão um passo que não é muito à frente. Então, ele está ali, o estudo terminado. Lá no Paraná foi interessante que o que eles nos disseram, que embora eles tenham um termo, atualmente eles têm um termo muito parecido com o nosso, eles têm uma autorização precária, como é o nosso termo, eu não lembro agora exatamente qual é o documento que eles têm, mas o que eles nos falaram foi que eles, embora tivesse isso, eles sempre regularam como se fosse uma concessão. E isso é importante porque isso traz a prerrogativa de analisar equilíbrio econômico sobre um espectro amplo. Também, em todas essas regiões, o que eles têm praticado hoje, esses 4 estados, a gente não tem documentação sobre isso, você conversa com os 4. Mato Grosso foi o único que nos mandou uma documentação dos marcos legais que ele tem, então a gente está em análise ainda, mas os 4 comentaram... Mato Grosso já licitou, inclusive. Isso. Já fez o processo de concessão. Me permite ainda, para mim poder entender e captar desculpa se eu estou sendo rápido aqui. Não, fica tranquilo. O que eu quero entender, você acaba de dizer, por exemplo, que no Paraná, apesar de estar numa situação precária, o sistema de transporte, como o nosso aqui, mas a agência reguladora o trata como efetiva concessão. Segundo nos comentários, que eles sempre trataram dessa forma. É importante para a gente entender, né? A gente está em análise da precariedade, a agência reguladora os trata como se fosse efetiva concessão, para poder dar a segurança, é isso? Segundo o discurso que eles nos falaram, essa frase foi bastante significativa para nós, que mostrou que eles têm um tratamento muito forte em É importante para nós saber disso. É importante, né? Porque até então, enquanto não houve o termo de ajustamento de conduta, a agência reguladora não tratava dessa questão. Só passou mas eles têm exatamente o que a gente tem. Eles têm segundo eles, volto a dizer, a gente não recebeu essa documentação. Eles têm um termo que eu não sei exatamente o nome, mas é um termo muito
semelhante ao nosso, um termo de caráter precário de ajuste, como foi feito aqui no Estado. Eles estão hoje regulando dessa forma também. Não, mas o importante é nós sabermos que, mesmo de forma precária, a agência reguladora está dando toda a assistência no sentido da manutenção do sistema ou de cálculo de planilhas, enfim, isso é importante dizer. Lá eles têm uma agência reguladora e um órgão metropolitano também bastante atuante, o parceiro aqui da Sudeste, só que eles têm um órgão metropolitano mais está mais tempo atuando, e foi inclusive o pessoal do órgão metropolitano que comentou isso conosco. Mas Mato Grosso, por exemplo, deputado, é um estado que já tem um sistema, para mim foi uma experiência muito gratificante, eu estive no Mato Grosso, eu fui atrás exatamente disso, e eles já licitaram, inclusive, todo o sistema de transporte ali interurbano, né, municipal e metropolitano ali, que tem Várzea Grande, Cuiabá, e um modelo de fiscalização, de atuação muito interessante, assim, que é um case que nós estamos, digamos assim, nós, enquanto Estado, ainda precisamos avançar, né, e chegarmos lá. O Paraná, o que o diretor se refere, mas há um termo, sim, de compromisso, mesmo que precário, que foi, digamos assim, constituído entre as empresas e o poder concedente local. Só um detalhe a acrescentar, que no Paraná, especificamente, eles têm o subsídio do governo estadual. Então, chega a ser até 49% da tarifa subsidiada. A tarifa média é R$ 5,50, R$ 5,00. Tem alguns locais mais distantes, cerca de 60 quilômetros de Curitiba, que a tarifa chega a ser R$ 1,00. O resto é tudo subsidiado pelo município. Pelo município ou pelo Estado? Pelo município e pelo Estado, pelos dois. Então, na verdade, nesses 4 estados, eles trabalham, Goiás e Mato Grosso, por exemplo, eles trabalham com uma tarifa técnica, que é a tarifa calculada, e com uma tarifa praticada. Existe uma diferença entre essas tarifas que é subsidiado. Então, nós estamos exatamente nesse momento, nós recebemos a parte da legislação do Mato Grosso, estamos buscando nos outros estados para entender esse ambiente regulatório, até não só regulatório, mas também institucional, do ponto de vista dos contratos com o poder concedente nesses estados, que a gente tem como, e vamos procurar em outros também, que a gente tenha como entender o que está acontecendo nesse ambiente e poder colaborar aqui com a nossa ideia, porque a agência reguladora, até por atribuição legal, ela também deve colaborar com a estruturação dos sistemas, dos serviços delegados, e no caso aqui o sistema de transporte coletivo. Pode passar, por favor. Então, alguns itens só que eu queria comentar, por exemplo, o número de passageiros, a demanda que é obtida para lançamento nas planilhas que a gente recebeu do Metrópolis, ela é obtida a partir do sistema de bilhetagem eletrônica. Fatores de correção, já comentei isso, que eles são utilizados fatores médios ou fatores ali pré-definidos, e a gente vai buscar analisar para ver a máxima vinculação possível à realidade da operação, e o que está em andamento, que é essa análise de dados. Então, isso aí eu já tinha acabado comentando. Pode passar mais uma, por favor. Então, a fonte de dados oficial, o que a gente precisa, aliás, de definição necessária, o que a gente precisa que seja definido para que nós avançamos com isso. Embora a Aresc está, de uma maneira proativa, buscando receber esses dados e entender e compreendê-los da melhor forma possível para aquilo que se avançado as outras situações que nós vamos mostrar aqui, as outras necessidades, definições necessárias, a gente possa, no futuro, também já estar com isso, com a compreensão para buscar o objetivo final, que é o equilíbrio do sistema. Então, para isso, a gente precisa que a fonte de dados seja oficializada, essa fonte da bilhetagem eletrônica, isso já foi comentado aqui, porque se nós vamos receber dados e vamos considerá-los numa efetiva análise, a gente precisa da oficialização dessa fonte, com essa ou de outra forma, qual é a fonte oficial para receber essas informações. E aí entra uma outra situação, que ficou uma situação, uma dúvida para nós. Se existe isso, juridicamente, a gente já tem um entendimento que se existe possibilidade ou não de uma ampla revisão, porque o que está sendo pedido não é aquela revisão simplificada, que essa já foi modelada
na resolução 200 da Aresc, que estava prevista no termo de compromisso. Se é possível, então, essa ampla revisão desses termos de compromisso. E essa ampla revisão poderia vir, inclusive, acompanhada de alterações operacionais para a otimização do sistema, poderia ser vinculada também ao próximo modelo que vai ter, então isso tem muito a ver aí com o colega da Sudesc, que se nós vamos mexer em algum entendimento para equilíbrio do sistema, já é adequado que a gente faça esses entendimentos já pensando no futuro, de como vai ser no futuro. Não seria adequado a gente criar um modelo agora de equilíbrio para no futuro depois buscar de forma diferente. Daniel, acho que quer fazer alguma coisa. Só fazendo um adendo aqui, uma diferença que a gente constatou e que é muito importante fazer com relação aqui do Estado do Paraná com Santa Catarina, é que lá a agência, o poder concedente, ele trata como uma concessão especificamente a todo o sistema até a licitação atual. Então, com isso, a agência tem instrumento legal, ela tem condições, ela tem base contratual para fazer todas as análises em cima do contrato de concessão existente. Então, pode passar, por favor? A gente já está se aproximando do final. Então, o que a gente vê como encaminhamentos necessários? Isso, volto a dizer, isso são sugestões, nós respeitamos muito aí as atribuições de cada órgão, mas, logicamente, a gente acaba dando algumas sugestões que avançam ou que estão em conjunto aí as nossas atribuições como agentes reguladores e os órgãos aqui, principalmente a Sudesc, como órgão de planejamento aqui da região metropolitana, do transporte na região metropolitana e assim como representante do poder concedente. Então, essa dúvida, hoje a gente tem a permissão dessa revisão simplificada, aliás, hoje só permite revisão simplificada, como resolver, então, para fazer uma revisão, que aí, assim, a gente chamou de revisão ampla, mas o termo comumente chamado é revisão contratual, porque justamente se faz a revisão de um contrato existente. Então, para fazer essa revisão ampla, o que a gente vê? A necessidade, então, de um aditivo no termo de compromisso provisório que preveja essa revisão, porque o que a gente vê, nós concordamos que existe ali a previsão da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mas a gente tem na cláusula 4ª uma especificação de como é feito e nos dá a entender aquilo que foi da revisão do que tem na resolução 200 para uma revisão simplificada. O que a gente sugere? Que até para nos dar uma certa tranquilidade, segurança para agir, que seja especificado essa revisão dentro do termo como uma necessidade, que seja basicamente especificado aquilo que está de uma maneira mais detalhada, que está na cláusula 9ª. Me permite, sim, claro, interromper para a gente esclarecer um pouquinho, né? Pelo que eu tô, a Aresc alega de que se tiver que fazer o reequilíbrio financeiro das empresas com reajustamento de tarifa, somente pela revisão simplificada. Nosso entendimento é que a nossa resolução de revisão simplificada, ela modela o que está naquela cláusula especificada, naquela cláusula 4ª dos termos aditivos. A gente entende que a cláusula 9ª fala de uma maneira mais ampla para equilíbrio econômico-financeiro. O que a gente sugere? Que essa cláusula 9ª seja entrado num acordo para aditivar essa cláusula 9ª e que tenha uma especificação de como é feito. Isso nos daria uma segurança para a nossa atuação. Essa resolução, você trata da resolução 200? Nós faríamos aí, isso eu não posso, se a gente faria uma adequação à resolução 200, com complementação, ou uma nova resolução para essa então necessidade. Vamos aqui entender para que tentar compreender, para clarear bem o jogo, né? Ou seja, para passar, né, da revisão simplificada, entre aspas, para a revisão, como é o nome que se dá? Ampla, a gente está chamando de ampla. Revisão ampla, aí tem que modificar a resolução 200. Nós não sabemos hoje se a gente faria uma adequação na resolução 200 ou faria uma nova resolução específica para modelar essa revisão. Mas teria uma... Mas vamos lá. Nós vamos criar uma resolução exclusiva, tipo um projeto piloto, digamos assim, para a questão do transporte metropolitano. Que vai ser o que eu quero dizer?
essa tomada de decisão, para passar do sistema para o outro, é questão interna da Aresk, é isso? Depende de quem? O termo de- A gente tem um entendimento que hoje, a forma como o termo aditivo está escrito, ele deixa dúbio em relação Sim, à possibilidade, porque veja bem, as empresas querem toda uma revisão em termos de reequilíbrio, né? Nós estamos tratando de todo o sistema. Nós não estamos, inclusive, do passado, né? Porque nós vamos, vai entrar tudo, porque porque naquele momento do passado, você necessariamente, se hoje você tem um desequilíbrio, você ia ter lá atrás também. Ele não foi ocasionado exclusivamente para a resolução. Não, deixa eu só concluir. Mesmo que você trate digamos assim, do futuro, mas ele vai envolver, ele vai trazer todo o histórico. Sim, mas me permite o seguinte, o que é que eu quero entender? Vamos lá. Pelo que eu estou entendendo aqui, a questão está dentro, talvez, ou da resolução 200, ou fazer uma nova resolução. Não, isso é uma parte. Nós vamos fazer uma nova resolução para tratar exclusivamente como um piloto do transporte metropolitano. Porque a revisão, a resolução, só um pouquinho, a resolução 200, ela trata exclusivamente de revisão. Dizer? Qual é a instância? Eu estou tentando perguntar. Qual é a instância que vai autorizar essa mudança? É internamente na Aresk? É na Secretaria de Infraestrutura? É decreto do governo? É projeto de lei? O quê? Nosso entendimento é que, para nos dar, digamos assim, maturidade, para nos dar segurança jurídica, sim. Interessante seria um termo aditivo que fosse melhor esclarecido. Nós não estamos falando um termo aditivo, viu, o Nazário aqui já... É uma coisa muito simples, nós não estamos tratando de dificuldade, vocês sentarem com a CI e ajustar uma definição melhor dessa cláusula. Isso é uma coisa que você faz aí tranquilamente. Então, começa a clarear. Então seria, se fazer um ajuste contratualmente... Só um pouquinho, gente. Não, só um minutinho. Não vamos interferir, tá bom? Não vamos. Mesmo que for para ajudar, tá? A gente depois, ao final, pergunta se alguém quer se manifestar, perfeito? Primeiro o debate está aqui. Aqui, me desculpa a minha franqueza, aqui assistência por enquanto, tá bom? Ao final, eu tenho o costume de perguntar se outras pessoas querem se manifestar. Primeiro o debate está aqui. O que é que eu quero dizer? Então, nós estamos lá, tem uma resolução. Quem é que assinou essa resolução 200? A diretoria da agência. Tá bom, a diretoria da agência, tá bom. Então, aí você diz que tem que haver um termo de ajuste de ali entre as empresas e a Secretaria de Infraestrutura, é isso? É porque... Nós temos que entender o caminho, gente, para fazer o cronograma perfeito. E como efetivamente tem que ser solucionado. Perfeito, deputado. Eu não quero ficar vagando. É que nós estamos tratando... Eu quero sair daqui, só um pouquinho. Eu quero sair daqui, gente, convicto de que nós vamos dar solução. Aqui, a resolução 200 ela trata exclusivamente ali da questão do reajuste tarifário. E nós estamos falando de uma resolução que nós temos que fazer reequilíbrio econômico-financeiro das empresas. Ela tem todo um encaminhamento diferente. Ela não pode ser, digamos assim, nós estamos falando de um novo... inclusive, essa resolução 200 ela vai continuar servindo para tratar, por exemplo, o transporte, eu vejo aí, pessoas do transporte intermunicipal, que não o metropolitano. O que nós vamos fazer, estamos trabalhando, na ideia de um projeto, uma resolução piloto para tratar exclusivamente o transporte metropolitano no que tange a reequilíbrio econômico-financeiro. São duas coisas distintas. Ela trata de revisão, de reajuste, desculpe. Então, isso não vai ser mexido. Esquece, nós vamos ter uma resolução nova. Ok, vamos lá então. Então, vamos aqui começar um encaminhamento. Ora, pelo que entendi, a Aresk ela quer continuar trabalhando no sentido de resolver o equilíbrio financeiro das empresas. Isso é um ponto positivo. Perfeito? Altamente positivo. Segundo, de que forma será feito esse encaminhamento? Ok? É isso que nós temos que começar a definir. Vai ser feito pela mudança da resolução 200? Não. Vai ser feita uma nova resolução para tratar exclusivamente do reequilíbrio financeiro da região metropolitana? É isso? Então, vamos lá. Então, segundo ponto, tá? Reequilíbrio financeiro por intermédio de uma resolução própria para o sistema metropolitano. Ok? Segundo encaminhamento. Terceiro encaminhamento. O que é que a Secretaria de Infraestrutura tem a ver com isso? Nesse sentido, vamos lá, vamos esclarecer. Onde é que ela entra? Se me permite, presidente, que ali na cláusula 9 a cláusula 9 da resolução 200? Do termo de compromisso. Termo de compromisso. Tá, aquele termo de compromisso provisório lá em cima. Isso, da cláusula 9 do termo de compromisso provisório, ele define que... Vai anotando ali, por favor, gente. Senão ele define que o equilíbrio econômico ele é promovido com o comitê... Só um minutinho. Desculpa. Então vamos aqui. Vamos aqui tratar do espaço, anotar o espaço aí para a gente poder ver.
Depois vocês vão ter o direito à palavra para se concorda, se acontece, enfim. A cláusula nona ele define que ela define que o equilíbrio econômico ele é concomitante, é uma atribuição concomitante entre Secretaria e Aresc. E nem a gente entende que nem poderia ser diferente, porque a Secretaria é o poder concedente. Só que essa cláusula nona, diferente da quarta, que ela traz um rito que foi depois modelado na Resolução 200. Então, cláusula quarta, Resolução 200, o nosso entendimento está resolvido para todos dos termos que assinaram o termo de compromisso, tanto da região metropolitana quanto os intermunicipais os demais intermunicipais de longo curso. Então o que a gente está falando é o artigo 4º da Resolução 200 não há problema nenhum. Do termo de compromisso. A cláusula quarta do termo de compromisso, a gente, por meio da Resolução 200, nosso entendimento que a gente abarcou o que estava ali naquela cláusula. Aí surge o problema na cláusula nona. A cláusula nona define que deve ser mantido o equilíbrio, mas ela não tem diferente da quarta, que já traz um rito, ela não tem uma especificação. Nós entendemos que, por segurança jurídica, segurança para todos, o ideal é que essa cláusula fosse melhor especificada num termo aditivo de que nos permita fazer o reequilíbrio econômico-financeiro de uma maneira ampla. E aí aí já a gente entra no espectro jurídico, até por não ser um profissional da área, não posso comentar aqui, mas isso precisa ser verificado se nesse termo, que inclusive ele foi advindo de um acordo judicial, então esse termo, se ele permite que isso faça. Nós não temos problema nenhum em fazer esse reequilíbrio, inclusive estamos trabalhando com os dados, buscando a compreensão para fazê-lo, mas a gente precisa, do outro lado, que isso seja juridicamente perfeito para que a gente possa implementar. O deputado, assim, a gente tem ciência do caminho que se quer percorrer. Nós já temos, estamos trabalhando em cima disso, nós não estamos, mesmo tendo recebido dia 27 as planilhas que nos deram alguma, a gente tem trabalhado em cima das planilhas, nós estamos buscando modelos em outros estados, estamos estudando a situação. Perfeito. A nossa dúvida hoje, nosso entendimento, e que pode ser discutido e amplamente discutido, eu não vejo razão para, eventualmente, não cercar de segurança jurídica essa questão, digamos assim, a nossa dúvida. Com o que nós temos aí? Nós temos condições de fazer essa resolução que nós entendemos pertinente e adequada, ou é mais adequado, para não corrermos nenhum risco jurídico, um problema ali na frente, termos um termo, ou fazermos um aditivo a esse termo de convênio que já existe, esse termo precário, esclarecendo e exatamente colocando essa situação mais clara do ponto de vista legal para que dê segurança a essa atitude que nós vamos fazer. Porque daqui a pouco nós podemos dizer assim, a Aresc faz tudo isso e alguém judicializa essa questão, podemos ter uma situação adversa ali na frente. É isso, mas se tiver tudo ali, não vai ter a diversidade. É só essa questão que hoje está sendo colocada e com todo o direito a quem entender diferente, né? Como encaminhamento, deputado, está sendo discutido entre as operadoras e a CI o primeiro aditivo do termo de compromisso provisório. Nesse primeiro aditivo, se equaciona ali a questão do acesso aos dados. Então, como sugestão para dar essa segurança jurídica, a nossa proposição é de que se incluísse nesse primeiro aditivo do termo de compromisso provisório, o qual é um acordo judicial e precisaria essa homologação, fazendo a inclusão da questão da revisão ampla dentro desse termo de compromisso provisório, daria segurança jurídica para conseguirmos fazer esse segundo passo e fazer a revisão geral. Então, só concluindo, a gente vê que ali, se tiver a assinatura desse aditivo ao termo de compromisso, prevendo uma revisão ampla, e a Aresc tendo acesso irrestrito, como isso, a gente já está tratando isso na realidade, mas tendo formalmente o acesso restrito a dados considerados oficiais e todos os demais dados econômicos, isso é o dia a dia na análise, a gente sempre solicita às empresas tudo que é necessário para fazer a análise, e mais os dados da bilhetagem que eles precisam ser definidos como dados oficiais. Aí a gente pode proceder esse reajuste, essa revisão de reequilíbrio, uma revisão ampla. Fazer uma revisão não é um problema para nós, isso a gente tem contratos de vários setores, a gente faz revisões contratuais
buscando o equilíbrio econômico nesse contrato. Então, se essa forma, se a gente vai entender que a metodologia da NTP, que é uma metodologia conhecida, então, se a gente chegar a uma definição dos fatores, e todo esse trabalho está sendo resolvido, chegamos à conclusão que os valores, aplicando essa metodologia, que ela é conhecida, que ela é respeitada, que ela é, entendemos como possível de aplicação, nós chegamos a esses valores, se todo o ambiente jurídico, que agora já foi falado aqui para os nossos colegas intensamente, e além do que ele faz parte de um acordo judicial, então a gente tem toda a segurança jurídica para fazer essa revisão, a gente pode processar sem problema algum. E aí eu só queria comentar, que é o que está ali por fim, que as empresas, a gente só não fez, por enquanto, as revisões do ano 2023, porque as empresas não solicitaram. Então, a Aresc, a parcela de revisão da cláusula prevista na cláusula 4ª e regulamentada por nós pela Resolução 200, estamos com os representantes da empresa, à medida que for solicitada, a gente pode processar independente do trabalho que a gente está fazendo para revisão. Então, hoje nós temos esse entendimento, que uma coisa é o reajuste que nós temos previsto na cláusula 4ª e regulamentado pela Resolução 200. Outra coisa é o que está se solicitando, que seria uma revisão contratual, digo contratual porque o termo, mas uma revisão mais ampla do sistema, considerando todos esses fatores operacionais que a gente pode chegar. Então, que para isso a gente precisaria dessa sequência. Eu espero que eu possa ter me feito compreender, deputado, mas ficamos à disposição aqui. Ok, vamos lá. Mais alguma manifestação da Aresc? Antes de passarmos à Secretaria de Estrutura, vamos ver a manifestação do sistema. Não, eu gostaria de primeiro agradecer ao deputado e aos presentes também, à Aresc, a manifestação. Em relação ao que foi exposto, nós entendemos a necessidade de um aditivo, mas a dúvida que se tem, ou a insegurança que a Aresc tem em relação à cláusula 9ª, de uma especificação de como que seria feita essa revisão, o termo ele é muito claro na possibilidade de se fazer um reajuste e uma revisão, né? Se foi se desenhado a resolução 200 da forma como foi uma deliberação da própria Aresc em fazer de uma forma simplificada. Mas me parece, aí eu questiono ao representante do Tribunal de Contas, não existe uma revisão simplificada. Ou a gente faz uma revisão considerando todos os componentes, ou ela não existe, né? Então, essa, na realidade, é a nossa discussão desde sempre. Então, isso nos traz assim uma certa estranheza, até porque isso nunca foi colocado entre as nossas conversas, de uma forma muito franca, dessa insegurança existente da Aresc, né? Então, assim, essa possibilidade ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Tanto que fizemos uma revisão, sim, simplificada, extraordinária, num determinado momento. Então, a revisão, da forma como... A especificação que existiu é exatamente a Resolução 200. Né? E a especificação que agora buscamos alterar, através de uma nova resolução, ou seja, do que for, é exatamente a metodologia proposta por nós, que é a metodologia da NTP. Então, enfim, é basicamente isso. Não sei se... Como aqui, eu não conheço o termo de compromisso. Eu pediria que me trouxesse o conhecimento para me ler. Tá? Eu quero ler e entender bem o artigo 4º e o artigo 9º. E eu queria só fazer um comentário, assim, e aí eu volto, porque a gente está há 3 anos discutindo essas situações. Né? E a gente, na época, buscou, é claro que a gente não pode voltar ao passado, mas na época a gente buscou, por diversas vezes, com representantes da secretaria à época, né, seja com a Aresc, buscar corrigir essas situações para que a gente não viesse 3 anos depois. Léo, aqui, vamos aqui um pouquinho. Conversar sobre... Essa situação do passado nós discutimos na primeira reunião. Sim. Tá? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que buscar convergência. Foi isso proposto na primeira reunião, a convergência. E todos, sem exceção, naquela primeira reunião, decidiram pela convergência. Qual o caminho? Nós estamos começando a encontrar. Perfeito? Tá? É isso que nós queremos. Por isso que eu parei, fiz várias perguntas que eu quero entender e entrar nessa linha. Tá? Então, ou seja, vamos lá. Essa metodologia que eles estão adotando, esse caminho, tá? Vamos aqui examinar o que tem ali, o artigo 4º, o artigo 9º. É o que o sistema também aceita? Olha, me parece que, vocês, por favor, me corrijam se eu estiver enganado, mas eles receberam com um determinado respeito à metodologia da NTP, né, entendendo uma devida complexidade que se possa existir, sim,
mas considerando que ela representa aí o setor, né, pelo Brasil afora, me parece que a gente está encaminhando para essa metodologia. O que me traz um pouco de preocupação, deputado, com toda franqueza, claro, e a gente entende também que isso leva-se um determinado tempo para se amadurecer, mas quando a gente fala, por exemplo, em 60 dias para se considerar os componentes, me traz uma preocupação bastante grande, porque a gente já está quase que 3 meses aqui conversando, né? Até o momento a gente está buscando apenas um convencimento de ambas as partes, seja da Aresc, seja da Secretaria, para que a gente se possa avançar, né? Mas essa metodologia, uma vez aceita, ela vai estar um determinado número, um determinado déficit. E aí me parece que essa é a conversa mais complexa. Como que vamos aplicar esse déficit, né? Então, até então, a gente está buscando um convencimento. Sim, mas vamos lá, ok. Vamos aqui. O trem está andando, começou a andar, ok? Tá? Então, há o convencimento da convergência e estamos escolhendo o caminho. Esbarramos no artigo 9º do termo de compromisso. Quero ler, perfeito? Tá? Questão de tempo, 60 dias, 30 dias, isso tudo é questão de conversa. Tá? É questão de conversa, perfeito? Tá. É até importante, daí eu peço o apoio dos deputados. A gente pode parecer a Aresc, que é uma estrutura enorme. Você sabe quantos funcionários nós temos na gerência de regulação para construir tudo isso? Na diretoria de regulação? 2. Um está ali e o outro está aqui. E tem mais um terceirizado. Então, e nós temos todas as outras demandas. Eu não estou falando aqui que vocês não merecem 30 dias. Merecem 30, 15, e nós recebemos a planilha dia 27. Também faço os 3 meses do que nós pedimos, chegou na nossa mão dia 27 de abril. Sim, ok, mas vamos lá. 27 de março. Vamos lá. Também temos que esclarecer bem. Se não tem gente, a culpa não é deles. É culpa do governo. Então, vamos também separar as coisas. Tá? Ok? Vamos lá. Mas vamos fazer todo possível, gente. Todo possível. Chegamos até aqui, estamos na 3ª reunião, nós vamos ter outras e vamos começar a estreitar. Perfeito? Vamos lá. Então, feita a manifestação da Aresc, feita a manifestação do sistema, está entrando na minha cabeça. Vamos lá, manifestação da Secretaria de Infraestrutura. Não está saindo. Agora está. Gritei. Então, eu queria só iniciar falando, porque como foi levantada a questão jurídica, eu entendo, assim como a empresa, que o equilíbrio econômico-financeiro está previsto na cláusula 9ª, está bem claro, e ele não demanda esclarecimento porque ele decorre de lei, né? Qualquer contratação que se faça, ela obrigatoriamente, por uma decorrência legal, precisa manter o equilíbrio econômico-financeiro durante toda a sua execução. Em qualquer tipo de contrato público, né, e privado também, mas aqui a gente discute a coisa pública. Vamos aqui um pouquinho, deixa eu interromper, de forma bem educada. Então, quer dizer que a diretoria jurídica da Secretaria de Infraestrutura entende que o artigo 9º do termo de compromisso é claro. A cláusula 9ª, sim. No então, item 3, fala em equilíbrio econômico-financeiro. Então, e a 2 fala em revisão. De que não há necessidade de fazer um ajuste no artigo 9º? Não. Eu entendo o seguinte, e eu estou falando aqui pessoalmente, tá? Considerando que vai passar na COJUR da Secretaria. Você está aqui como diretora jurídica da Secretaria. Exatamente. Então, não é a Gabriela, a pessoa física. Não, eu compreendo que aquilo que está escrito lá é claro e proporciona, sim, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro durante toda a contratação, independente de ela ser precária ou de ela ser uma contratação efetiva. Tá? Tá escrito lá no termo que nós todos assinamos, certo? Nós, Secretaria, Aresc e a empresa. Contudo, para que se possa fazê-lo, na reunião passada, o Thiago deixou bem claro que, da parte da CIO, o que nós precisamos é o acesso aos dados. Que até na época foi dito que a Sudesc tem o acesso aos dados, a CI pode ter o login e a senha, que é onde nós estamos evoluindo aqui a conversa com as empresas. Inclusive, durante a semana passada, o senhor Vinícius, o Léo... Podemos dividir a nossa prosa? Sim. Podemos dividir a nossa prova? Não. Primeiro, vamos nos ater ao artigo 9º da sua aplicabilidade da Sim. forma como se deseja. Sim. Tá? Da revisão ampla, do equilíbrio financeiro. Tá bom, vamos lá. Depois nós vamos entrar nos dados. Vamos lá. Tá. Como é que vai se dar segurança jurídica para a Aresc? Que é o meu entendimento. Tá.
Na verdade, quem assinou o termo... Volta lá, volta naquela lâmina lá para mim, por favor. Naquela lâmina que está lá do Nós termo... temos a cláusula nona aqui na tela? Tem, eu Não, acho não que tem. tinha no início. Está ali na tela. Pode ir o segundo ou terceiro slide. Tá aí, Tá ó. aí, ó. Tem, tá todo aí. Vamos aqui. Primeiro, vamos nos ater, né, na questão da clareza de fazer o equilíbrio financeiro. Tá? Ah, tá aqui, tá bom. Inverter. Vamos aqui, gente. Antes de entrar na outra parte de planilha ou não, vamos aqui esclarecer bem a cláusula nona. Tá? Se a secretaria entende de a cláusula nona dá essa competência de fazer essa revisão ampla, esse reequilíbrio, tá? Então, eu quero aqui dar uma sugestão de como dar segurança jurídica à ARESC. Tá? A ARESC faz uma formulação à Secretaria da Infraestrutura, à diretoria jurídica, perguntando a ela, tá, se a secretaria que é uma das partes desse compromisso aqui, concorda se a ARESC fizer a revisão por ali, se ela dá essa garantia de que realmente pode ser feita essa revisão, sem necessidade de mudança. E, de novo, ajuste. Estou escutando aqui da diretora jurídica, da Gabriela, que eu conheço bem, de que não há necessidade de fazer a modificação na cláusula nona. Tá? A ARESC precisa de uma segurança jurídica. A segurança jurídica é vocês formular e a secretaria responder. Não há necessidade de especificação. É isso que eu entendo. Não tem necessidade de fazer esclarecimento porque está bem posto. Ok. O que Então, precisa é essa segurança dos dados. Exato. Isso Tá bom. sim. Então, é isso que a gente tem que fazer. Está entendido de nossa parte, como eu disse, a gente trouxe sugestões daquilo que a gente começou a ver, mas está entendido. Agora, Estamos caminhando, não tem problema. o deputado, só é importante salientar, só um minuto, que nós estamos trazendo uma situação que nós, de fato, nós achamos interessante que fosse melhor esclarecida. E também não envolveria, assim, grandes trabalhos. Seria acrescentar um item lá. Mas, em nenhum momento, a agência deixou de trabalhar na questão. Nós estamos concomitantemente trabalhando. Não paramos. Analisando os dados, nós recebemos as planilhas de 27, analisando planilha, conferindo em outros modelos. Enfim, estamos trabalhando na questão. Ninguém ficou parado por causa disso. Pergunta que eu faço é o seguinte: esse encaminhamento que estou fazendo, né, para que a ARESC peça, né, a garantia jurídica para a Secretaria de Infraestrutura, vai satisfazer vocês? Nós vamos ter que avaliar. Talvez eu tenha que... Hoje nós estamos vinculados à PGE, talvez eu tenha que fazer uma consulta à PGE também. Eu tenho que avaliar do ponto de vista aquilo que é necessário. Mas, com certeza, o meu compromisso é de, hoje mesmo, amanhã, já dar uns encaminhamentos em relação a isso. Vamos aqui um pouquinho, me permite dizer. Vocês têm diretor jurídico, não tem? Temos a Procuradoria Jurídica. É vinculado, mas por isso mesmo, que talvez ela Própria. tenha vinculação... Não, vinculada à PGE. Hoje não tem mais. Os órgãos de governo, no caso, nós temos que a advogada de nossa autárquica, que nós seríamos nossa, ela é vinculada à PGE, né, por uma situação legal aí que houve. Mas nós podemos fazer, como nós somos vinculados ao gabinete, em tese, do governo, nós podemos recorrer direto à PGE. Mas eu me comprometo em avaliar mais adequadamente. Então, vamos lá. Vamos fazer mais um encaminhamento. Ok. Então, a ARESC aceita fazer um encaminhamento. Sem dúvida. Para que haja o esclarecimento por parte da infraestrutura de que esse artigo 9º já é o suficiente para fazer essa revisão. Ok, gente? Então, mais uma etapa. Como é que se manifesta o sistema? Não, se a ARESC tiver essa devida segurança, na nossa avaliação, a gente entende também que a possibilidade tanto da revisão quanto do reajuste, ela sempre existiu desde o início. Né? Deputado, com licença. Que nós, Só só um pouquinho, para finalizar, que nós precisamos de um aditivo, sim, sem dúvida nenhuma. E se isso trouxer mais segurança à ARESC para desenvolver isso, mas até isso nos traz uma surpresa, porque isso nunca foi comentado pela ARESC, essa insegurança, né? Então, tanto que se realizou, se executou a resolução 200 sem questionar essa possibilidade.
né? E a resolução 200 ela serve tanto para reajuste quanto para revisão. Tanto que nós realizamos uma revisão extraordinária num determinado momento em 2022, se não me engano. Mas é uma revisão simplificada, a própria resolução. Ali foi só não incluída a isso. questão do dissídio coletivo de vocês. Foi bem, Sim, bem sim. simplificado o processo. Mas é isso que eu não entendo, assim, qual é a É que diferença o da próprio simplificada enunciado e da... ampla? Exatamente. Tá Mas como onde é que simplificado. existe essa insegurança? Porque... Por que isso? Não entendo qual é a diferença de uma para outra. Fazer uma discussão bem ampla de direito regulatório, mas enfim, Vamos lá. tranquilo. Deixa aqui só para entender, eu estou começando a entender um pouquinho mais a cláusula 9ª. Diz o seguinte, das competências e encargos da ARESC. O Estado de Santa Catarina, por meio da ARESC, compromete-se a, inciso 1, fiscalizar a execução do serviço objeto do presente instrumento, zelando pela qualidade, conforto e segurança de sua prestação. Inciso 2, fixar as tarifas, homologar reajustes e proceder às revisões da remuneração da operadora nas condições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 16.673 de 2015. E na cláusula 4ª, assegurar de forma concomitante à Secretaria que o serviço será executado dentro dos padrões de equilíbrio econômico-financeiro. Eu sou maior juiz, sou advogado, militei muitos anos de advocacia, hoje não milito mais, mas... E legislador. É. Aqui o legislador quis dar, quem redigiu quis dar essa garantia. Então, eu, no meu entendimento, sou mais juiz, não sou procurador do Estado, não sou advogado autárquico, mas pela experiência que a gente tem, é possível da sua total aplicabilidade. Mas vamos lá. E para acrescentar, deputado, o 16.673 traz justamente a forma de cálculo. Então não há uma necessidade de detalhamento maior Tá além bom, disso. ok. Vamos aqui então. Então, cumprimos uma etapa, que foi a parte da ARESC, onde pegamos um pouco aqui da infraestrutura, que já foi esclarecida essa parte. Agora vamos à parte da infraestrutura propriamente dita. Só quero concluir que a gente está trabalhando nesse aditivo, que é por isso que eu ia colocar naquele momento, porque o aditivo que está sendo formado na infraestrutura, com o auxílio da empresa, do advogado da empresa, ele acho que daria a segurança que a ARESC quer, vai estar nesse aditivo. Tá? Concorda, doutor Nazário? Não, tem ali no parágrafo 7º a utilização desses dados. Está incluído na redação. Tá? Então, acho que isso finalizaria essa problemática junto à ARESC. Contudo, permanece a nossa problemática de acesso aos dados, que é onde nós não chegamos aí num consenso, né? Eu vou passar para o Tiago, que a parte técnica eu não... Deixa eu só agora aqui, acaba de ser alertado e com muita propriedade. Vamos aqui, gente. Agora que eu estou... Quem fez o concurso dos advogados autárquicos foi eu, quando era secretário de Estado. Agora que está vivendo tudo na cabeça. Né? E por que fiz o concurso dos advogados autárquicos e fundacionais? Tá? Porque a PGE não podia atuar nas autarquias e nem nas fundações. Perfeito? Não poderia atuar. Tá? E na reforma administrativa, tá? Na reforma administrativa, como houve uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, tá? A forma que nós encontramos de regularizar essa situação foi de levar para dentro da PGE os advogados autárquicos e fundacionais. Então, na verdade, entre aspas, os advogados autárquicos são, na verdadeira acepção da palavra, os procuradores jurídicos dentro das autarquias. Então, quero aqui me permitir dizer ao meu amigo o João Grando, né, que não há necessidade de consultar a PGE. A própria advogada, é a advogada ou a advogada autárquica? Advogada, mas é isso que A eu quis me própria referir. advogada autárquica, possível. ela, só um pouquinho, por favor, ela pode se manifestar, perfeito? Agora, se ela entender de que deva levar para um colegiado, aí é outra história. Tá? Mas ela tem competência para emitir o parecer. Sim. Tá? Ela tem competência. Me veio tudo isso na cabeça porque eu... Mas foi exatamente nesse sentido que eu falei, PGE, deputado. O senhor está absolutamente certo, porque eu já discuti esse tema com ela
e ela que suscita a gente tem essa discussão, e suscita dela, inclusive, esse entendimento, e ela disse que o ideal, aí ela vai recorrer à PGE como suporte para o parecer dela. Mas isso foi nesse sentido. Mas esclareci bem fácil. É perfeito. Ela tem competência legal para tomar suas decisões. Vamos lá, a Secretaria de Estrutura. Bom, boa tarde. Acho que cabe fazer alguns complementos. Acho que o grande foco aqui, né, seria hoje a questão do reequilíbrio e, né, como apontado pela agência reguladora, a gente teria esses 2 pontos, né? Não vou retornar ao assunto, que seria a questão da possibilidade de fazer reajuste e a questão dos dados. Só para a gente relembrar aqui o acordo feito, né, junto ao Ministério Público, era de que o Estado teria que ser o dono dos dados, né? Daí surgiu tudo aquilo que a gente já comentou nas outras reuniões, né, de o Estado iria implantar a bilhetagem, as empresas manifestaram o interesse de se manter com os seus sistemas, né? Então, o acordado foi, né, desde que o Estado fosse dono dos dados também. Então, por isso que foi proposto esse aditivo que nós comentamos, né, que diversas empresas no Estado já assinaram, e veio essa discussão, a partir de agora, até principalmente para a questão do uso, né, de poder usar para o cálculo tarifário, para ser calculado para outros fins. Então, o que nós avançamos nesse ponto, né, que eu acho que é o grande ponto aqui, né, as operadoras, após irem na agência reguladora conversar sobre, né, a questão da metodologia, eles estiveram lá na secretaria para a gente alinhar o texto, né? Então, chegamos naquele dia, naquela reunião, foi semana passada, salvo engano, dia 2, né? Dia 2 ou 3. Chegamos a um texto naquele dia. A doutora Gabriela apresentou para o secretário tinha aprovado. Daí nós encaminhamos, eles mostraram alguns problemas técnicos nesse texto, né? Encaminhamos para as empresas. Na sexta-feira, final de tarde, devolveram com uma nova proposta. E como o que envolve ali aquele documento são questões de pessoal de tecnologia, de TI mesmo, a gente encaminhou para o nosso setor, para a nossa diretoria de inovação. Eles fizeram uma avaliação, a gente conseguiu se reunir com eles ontem, no final da tarde. Montamos uma nova proposta, encaminhamos para as empresas, finalizamos a redação hoje. Então, até antes da reunião, estávamos tentando discutir ali alguns pontos, né? Então, tínhamos alguns termos como espelhamento, que nós, então, tiramos a palavra espelhamento, a pedido de vocês, né, que diz que não se trataria de um espelhamento. Eu acho assim, a gente está encaminhando para uma convergência, porque as empresas entendem que o Estado tem que ser dono dos dados, né? Nunca negaram isso, né? Porém, algumas propostas que foram feitas, a nossa equipe de tecnologia mostrou que daquela forma a gente não estaria sendo dono dos dados, né? Então, quando a gente faz consultas, pega só relatórios, a gente não está sendo dono dos dados. Existe uma questão de timing aí, né? De tempo para poder fazer essa replicação. Estou resumindo um pouco a nossa conversa hoje, né? E a preocupação dela seria essa questão desse prazo. Então, o que temos hoje? Essa definição que a gente tem que sentar a nossa equipe de tecnologia com o pessoal com quem as empresas vão indicar na questão de tecnologia, para a gente bater o termo correto, que o Estado possa ser, sim, dono dos dados, porque a gente não fique dependendo de fazer consulta, de ter um site deles ali no ar, mas sim de uma forma que possa ser replicado para a nossa base, né? De novo, estou falando termos de TI que fogem um pouco do meu conhecimento, mas foi o que o pessoal me passou. Entendo que a gente esteja caminhando para conseguir chegar nesses dados. E um dos pontos que a doutora Gabriela comentou, que também foi o pedido, né, das empresas, que a gente incluísse dizendo que aqueles dados, duas coisas, né, que poderiam ser utilizados pela Aresc para a questão de cálculo tarifário, né? Então, a gente colocou por metodologia a ser definida, né, e que tivesse o mesmo tratamento das empresas contratadas pelo Estado, né? Então, que o Estado contratou algumas empresas para implantar a bilhetagem, então que os dados que eles compartilhassem com a gente tivessem o mesmo tratamento. Então, os dados que que o Estado contratou, o banco de dados é nosso. Então, da mesma forma, e por analogia, então esse banco de dados, claro, a gente não vai pegar lá a empresa e mandar ela instalar no nosso sistema, né?
Ela tem o sistema dela, que me passaram dados, não tem nada de sistema, a gente não vai replicar sistema nenhum, não vamos ter acesso a código-fonte, a segredo industrial de empresa, né? Mas replicaríamos os dados dentro de um local a ser definido pela secretaria, no CIASC, aí isso é a nossa equipe de TI que vai fazendo. Então a gente está encaminhando por isso, tivemos essas conversas, eles mandaram o documento na sexta, tivemos uma conversa hoje no início da tarde, eu acho que agora é essa continuidade para a gente tentar fazer essa assinatura desse documento, que é o que é importante fazer, né, até para os próximos passos, até para dar segurança nos dados para a própria agência reguladora trabalhar na metodologia de cálculo. Pode se manifestar. Bom, é isso, de fato, o que aconteceu. A gente teve algumas reuniões aí desde a semana passada junto com os representantes da secretaria, e eu não gostaria aqui de me ater a questões técnicas, porque, de fato, o que está impedindo um avanço e uma conclusão dessa etapa é uma questão mais técnica, e aí, de forma mais prática, deputado, o que a gente sugeriria é que a gente pudesse aí, internamente entre nós, fazer uma conversa técnica entre os técnicos da secretaria e o nosso fornecedor de sistema, para ver que ponto, onde é que a gente pode ter segurança e, mais do que isso, efetivamente entregar aquilo que a secretaria deseja. Isso, de forma alguma, jamais nos negamos e jamais nos negaremos a isso, mas de prático, como a preocupação dos operadores é a seguinte: o que a secretaria está desejando não é possível de ser feito agora, né? E a necessidade, o que nos traz aqui é uma questão tanto quanto urgente. Então, o que nós não gostaríamos é que esse impeditivo técnico fosse um obstáculo para que a gente pudesse avançar nas questões práticas aqui, com o avanço, a disponibilização dos dados à Aresc, que ela possa ter segurança, outras políticas, seja licitação, subsídio e etc., né? Então, aí o que nós propomos, né, o texto que nós propomos no aditivo em si, era uma alternativa técnica também, né, que pudesse alimentar o banco de dados, né, da secretaria, enfim, do governo do Estado, e que o governo do Estado pudesse consultar essas informações. E claro, né, trabalhando paralelamente para que a gente possa resolver da forma como a secretaria deseja. Mas que, repito, isso não fosse um impeditivo para que a gente possa avançar nessas questões práticas especialmente com a Aresc. Bem, gente, então, depois eu vou ouvir a Sudesc ainda, só um minuto tempo, vou ouvir o Tribunal de Contas também. Mas eu quero aqui já fazer um encaminhamento no que diz respeito ao sistema com a Aresc e sistema com a Secretaria. Tá? Acho que nós avançamos, mas precisamos agora avançar mais rapidamente. Perfeito? Tá? Eu quero propor uma reunião em gabinete. Tá? Eu quero propor uma reunião em gabinete, tá, da Secretaria de Infraestrutura com o sistema no meu gabinete segunda-feira. Mas antes, hoje é terça-feira, nós temos ainda a tarde de terça, quarta, quinta e sexta para poder arredondar a conversa. Tá? E aí chegar na segunda-feira no meu gabinete com a proposta definitiva. Perfeito? Para a gente avançar. Então vamos lá. Segunda-feira é dia 15. Podemos marcar no meu gabinete 11h30 da manhã. Pega o microfone ali, gente, não tem problema. Aqui ninguém morde ninguém. Pega ali para tu, se concorda ou não concorda. Não, mas pega ali. Ah, tá, ok, estão vendo ali. Tá bom. Acho importante, segunda-feira é um dia bom. Começa a semana, todo mundo cabeça fresca. Comer um peixe, um churrasco, beber uma água, um refri. Descansaram bastante. Né, Gabriela? Eu conheço a Gabriela há bastantes anos. Vamos lá, eu perguntei se pode ser segunda-feira 11. Então diga assim no microfone, está sendo gravado tudo isso, gente. 11h30 da manhã. 11h30 da manhã. Onze e 30 horas. Sistema Secretaria de Infraestrutura. Ok? Está combinado? Mas antes vocês conversam durante a semana. Vamos acertar esse barato. Tá bom? O Grande, você consegue na segunda-feira? Ou está vindo de lá? Então vamos lá. Terça-feira.
Não, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ver, você vai fazer a consulta, a tua procuradora vai dar um parecer. Sim, exato. Entende? É isso que nós queremos ver, queremos adiantar. Tá. Não, mas eu Eu não quero esperar isso para mais 15 dias. Eu quero o seguinte, no início da semana, nós temos que matar o assunto sistema, secretaria, e quero também matar o assunto sistema Ares, no seguinte sentido, a procuradora vai se manifestar. Quanto que eu tenho uma dificuldade só, desculpa. Ela está essa semana de férias, a minha procuradora. Mas eu vou fazer os encaminhamentos, vou tentar ver como é que eu encaminho e vou fazer todo o processo que eu me comprometi aqui com Vossa Excelência. Deixa eu pedir para vocês uma gentileza. Vamos deixar previamente marcado para terça-feira, para a gente não perder o embalo que nós estamos indo. Sim. Podemos marcar tipo terça-feira, antes da ordem do dia, 15 horas. Tá bem. Sistema e Ares no meu gabinete. Tá? Como? Não entendi. Fala no microfone, puxa o microfone, liga, por favor, mas puxa bem perto, mais perto, assim, ó, como eu fiz aqui assim, ó. Mantém as duas agendas? Hã? Mantém as duas agendas? Sim, vou manter segunda-feira a secretaria com sistema, na quarta-feira terça. A Ares com sistema. Terça-feira. Dia 15, 11h30, 16, 15 horas, é isso? 16, 15 horas. Antes do outro dia. Agora vamos ouvir a Sudesc e Tribunal de Contas, depois nós vamos partir para a reunião de finalização, gente. Eu quero marcar a reunião de finalização. Tá? Vamos lá, Sudesc. Boa tarde. Então, deputado, no que compete à Sudesc, sobre o que foi tratado aqui, sobre as questões centrais aqui, ambiente institucional, segurança jurídica e as fontes de financiamento, né, reajustes e reequilíbrio do sistema tarifário, né, e o alinhamento o que está sendo planejado. Acho que é importante demonstrar, até para se entender o que está sendo planejado nesse sentido. Tem 3 links que eu encaminhei, só para demonstrar de uma forma bem breve, até porque no ponto 4 menciona a questão institucional. Então, com relação à questão institucional, porque a questão, né, institucional da segurança jurídica, que é a previsibilidade contratual e as fontes de financiamento, são questões centrais, e aí, nesse sentido, o ambiente institucional, é só importante pontuar, que o ambiente institucional que nós temos montado pela Lei Complementar 636 e que rege a região metropolitana, institui a região metropolitana e dá o ambiente para o sistema de transporte, que é o que sustenta a proposta de concessão, é um ambiente institucional que vem sendo o motivo pelo qual, inclusive, aconteceu o diálogo nacional no final do ano passado, justamente com as regiões metropolitanas de outros estados, com 4 ministérios e com o Fundo Global do Meio Ambiente e outros atores internacionais, justamente porque é um fator de destaque, é um ponto forte que nós temos em relação às outras regiões e está servindo de referência internacional. Um segundo ponto, no que tange exclusivamente, isso de modo amplo, gestão metropolitana ampla para as funções públicas de interesse comum, nós temos transporte, ocupação do solo, saneamento e outras. No caso do transporte especificamente, nós fomos convidados e há um pouco mais de um mês, a gente participou junto com Goiânia, a convite da Frente Nacional de Prefeitos, para mostrar o que está sendo feito com relação a planejamento. Goiânia, o que está sendo feito nesse momento, e foi colocado sob benchmark, é importante estar alinhado às diretrizes internacionais, a gente está alinhado às diretrizes internacionais e nacionais,
né? Foi feito um benchmark desde a época da proposição do relatório executivo que deu origem ao termo de compromisso, a gente vem se alinhando aos sistemas nacionais. Então, Goiânia apresentou, o presidente da entidade de Goiânia estava junto comigo ali apresentando, né, os pontos fortes, os pontos fracos, o que eles precisam evoluir no caso de Goiânia. E nós apresentamos o que nós temos aqui em matéria de planejamento e o que as diferenças entre um e outro, né, coisas que estão procurando sanar lá em Goiânia. Né, lá é uma entidade que está voltada exclusivamente para transporte, isso limita as fontes de financiamento deles, e eles estão agindo com relação a isso. E no nosso caso, nós temos, como é uma entidade metropolitana de funções públicas de interesse comum, tem uma transversalidade maior e uma possibilidade maior de estruturar fontes de financiamento para o sistema. E isso é um ponto forte que vem sendo considerado, inclusive a autoridade metropolitana de Barcelona, aquela senhora que está ali embaixo também, que é uma das convidadas da Frente Nacional de Prefeitos, para embasar, no âmbito de um grupo de trabalho que a gente foi convidado a participar também, para embasar proposições a nível nacional. Então, do âmbito de formulação, de planejamento e gestão de funções públicas de interesse comum, no caso, esse o transporte, que é o mais importante, né, inclusive em função climática, ele é a peça fundamental para essa modulação em grandes centros urbanos. É uma questão que a gente entende que está alinhado às melhores práticas e prova disso que a gente vem sendo convidado para participar de grupos para justamente subsidiar. E aí a gente entra na questão institucional e a questão de segurança jurídica e das fontes de financiamento, que é de grande importância. Queria pontuar também com relação ao que foi mencionado sobre as questões de reajuste, a importância, né, só com relação à questão institucional. Então, existe sim a modelagem do sistema proposto, ela está considerando a conformação de uma forma, inclusive, complementada pelo PL 239, deputado que Vossa Excelência tem conhecimento, para fazer o aprimoramento de forma a recepcionar da melhor forma possível as diversas fontes de financiamento que estão previstas a nível nacional, inclusive para a proposição da Política Nacional de Transportes, que prevê direcionamento de recursos para a CAPEX. Então, de forma a estruturar da melhor forma possível a recepção de recursos para que se viabilize a estruturação dos projetos na área de mobilidade, né, sem engessar as possibilidades do sistema, né, que é uma questão que está sendo levantada lá em Goiânia, por exemplo, e em outras regiões. E aí isso tem impacto, claro, na questão das fontes de financiamento, a segurança jurídica do contrato, nas previsões dos reajustes. Aí o terceiro ponto, que eu acho que eu encaminhei ali uma fotinho, falando reajustes e o que está previsto no contrato, especificamente sobre o que a Alesc mencionou, sobre os reajustes e as revisões tarifárias. Então, está previsto no planejamento da concessão, que passou para audiência pública e vai reabrir a audiência pública, podendo, inclusive, receber contribuições das entidades. A Metropole já se manifestou na primeira ocasião e vai ter a oportunidade de se manifestar de novo. O reajuste tarifário anual, o reajuste tarifário semestral, podendo haver um reajuste tarifário trimestral exclusivo para diesel, né, a se contratualmente permitido. No caso da revisão ordinária, está prevista a cada... Pois não. Eu lhe interromper para fazer uma pergunta. Pois não. Né? A Sudesc vai tratar de reajuste de tarifa? O contrato precisa prever essas cláusulas. Então, no contrato de licitação, nos documentos de licitação, é preciso estar previsto as condições de reajuste e de revisão tarifária. Mas isso não é competência? Mas não é competência na concessão da Alesc? A Alesc, ela vai atuar inclusive nós fizemos reuniões de alinhamento na época, né, para tratar dessa questão, isso vai ser executado à luz das diretrizes da Alesc. Mas tem que estar previsto em contrato que isso acontecerá, os reajustes e as revisões acontecerão no contrato. E é essa previsão que acontece. Eu vou me permitir dizer aqui o seguinte. A competência é da Alesc. Para mim, a Sudesc ela vai tratar do sistema como um todo. Mas a regulação é dela. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O edital tem que, enfim, aí as diretrizes que nós, junto com o órgão jurídico do Estado que nos assessorou, inclusive,
como é um processo de concessão, ele obrigatoriamente é trabalhado no âmbito do PPI do Estado, coordenado pela Secretaria de Fazenda. Então, essa formulação do contrato, né, é feita a várias mãos, passando inclusive pela Procuradoria do Estado. E isso foi, à época, claro, que está passando por nova análise, alinhamentos antes de fazer a nova consulta pública, mas são critérios que, à época, foram julgados. Eu não vou fazer juízo de valor, porque eu não sou jurista, eu sou economista, embora eu trabalhe, né, também na área, né, nessa estruturação. Mas isso foi colocado como necessário e foi colocado no contrato. Se estamos pecando pelo excesso, acho que não ainda é pecar excesso, é usurpação de competência. Não, essa é a verdadeira palavra, usurpação de competência. Se aconteceu, acredito que não, mas foi feito em conjunto com a Aresc. Então, as definições foram em conjunto. Então, à época. Mas é só para colocar, eu acho que a segurança, eu acho que aí seria um excesso de segurança, né? Mas de qualquer forma, o projeto de lei está comigo, está na Comissão de Finanças. Eu estou tratando dessa questão com o governador Jorginho Melo e hoje ainda tratei dessa questão com o secretário Cleves, que esteve no meu gabinete hoje ainda pela manhã. Tá? Nós vamos tratar. Então, eu só queria pontuar só queria trazer esses pontos no que compete no âmbito da SUDESC, da concessão e do planejamento, esses 3 pontos, né, que é o ponto institucional, que é bastante importante para definir tanto as fontes de financiamento como a segurança jurídica do contrato, e a formulação e a questão da estruturação do sistema como um todo. Né? Então, esses 3 pontos que culminam aí na fonte de financiamento do sistema e nos reajustes e na segurança da manutenção financeira do contrato e econômica, elas estão sendo bastante observadas, inclusive em parceria com outras regiões metropolitanas, a gente vem trocando essas experiências em nível nacional. Obrigado. Tribunal de Contas. Se concorda com esses encaminhamentos que serão dados? Deputado Marcos Vieira, agradeço novamente o convite de participar aqui da reunião. De forma bastante sucinta, dizer que, em que pese a gente está discutindo aqui uns termos técnicos e reequilíbrio, revisão e reajuste, é bom a gente não perder em mente de que é uma política pública, né, de que nós estamos tratando, e o usuário do sistema lá na ponta quer, no fundo, um serviço de qualidade e uma tarifa que ele possa pagar, né? A gente fala modicidade tarifária, que é o que está na Lei de Mobilidade Urbana, e tudo isso precisa ser considerado nesse contexto. Eu gostaria de, sim, deixar claro, o Tribunal de Contas tem algumas posições em relação ao reequilíbrio. É uma previsão legal, ainda que não tivesse no termo ou num contrato, num processo licitatório, é sempre possível, tanto a empresa contratada como também ao poder público, solicitar um pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, se assim entender, né? Então, esse ponto me parece até uma questão superada. Agora, aquelas outras 2 questões, a gente acha bastante importante ter uma metodologia para fazer a aferição do que vem a ser reequilíbrio, porque muitas vezes acho que pelo que a gente escuta, não é o caso, mas a próprio reajuste anual da tarifa é um processo de reequilíbrio econômico-financeiro que a lei prevê que seja feito a cada 12 meses. Né? Eventualmente, algum desequilíbrio ele pode ser resolvido com o reajuste. Né? Então, eu vejo ali que a empresa não pediu desse último período, né? Então isso talvez tenha que ser considerado, né? Agora, não é um problema nosso, local, é um problema do país inteiro, né? A gente sabe que a questão do transporte coletivo está com uma redução de demanda e aumento de custos. E isso daí é o que a gente está, me parece, procurando resolver aqui. O ano passado, o Tribunal de Contas teve um processo da Secretaria da Infraestrutura que discutiu a questão do reequilíbrio, no caso de obras, né, rodoviárias, mas naquele processo, eu acho que pode ser uma fonte de consulta, tem muita parte conceitual, deputado, que pode certamente ser aproveitado aqui até pela Aresc na montagem dessa metodologia, que eu acho bastante importante. No mais, agradecer, eu acho importante esses encaminhamentos, né? Precisa avançar, sim, né? Mas precisa conhecer
o problema e ter acesso a dados confiáveis. Não adianta a gente ter uma previsão legal, a gente ter uma metodologia e não ter acesso a dados para fazer, colocar em prática isso aí. Então, mas me parece que está assim, em andamento essas últimas duas questões de maneira bastante célere, até eu diria. Era isso, deputado. Eu quero voltar a esse assunto um pouquinho na manifestação do representante do Tribunal de Contas. No governo passado, nós tivemos 2 sérios problemas. O primeiro deles foi o orçamento que servia de base para o lançamento do edital para a recuperação e pavimentação de rodovias em Santa Catarina. O secretário, na época em exercício, fazia questão de usar um orçamento bem baixo, e aí as licitações davam desertas. Por solicitação nossa, né, de deputados, o Tribunal de Contas foi instado nesse sentido. Tá? E me lembro bem que o relator da matéria, na questão dos editais, foi o conselheiro Dado Xerém, e que determinou que a Secretaria, ao publicar os editais de concorrência, devesse ser feito com o orçamento mais atualizado possível. O segundo, no reequilíbrio, que não se tinha uma política de reequilíbrio financeiro dos contratos existentes. Também nós estamos no tribunal, não deu tempo de fazer no governo passado, e foi feito, essa normativa foi fixada pelo tribunal. Então, tem, em linhas gerais, tem o conceito, em linhas gerais, do que é reequilíbrio financeiro. Então, foi muito oportuna a sua participação, porque já existe no ordenamento do Tribunal de Contas, né, a previsão de reequilíbrio financeiro, né, com normas gerais. Ali foi especificamente, das normas gerais, foi especificada para os contratos de obras públicas. Então, existe. Então, foi boa a manifestação, que é para entender que realmente é possível, como ele diz. Não precisa estar previsto, mesmo que nós não tivéssemos ali o artigo 9º, a previsão legal de fazer o reequilíbrio. Tá? Então, muito bem lembrado. Bem, vamos lá, gente. Vamos partir para a finalização da reunião. Depois eu vou ouvir a plateia aqui, se desejar. Nós temos 2 reuniões. Segunda-feira nós temos a Secretaria de Infraestrutura com o sistema. Na terça-feira nós temos a Aresco com o sistema no meu gabinete. Então, nós vamos fazer a reunião de finalização, já com a apresentação de minutas definitivas, tá? Na terça-feira, dia 23 de abril, 13h30, como se fosse 15 dias após essa data aqui. Deputado, a diretoria, nós temos um encontro dia 23, exatamente nesse dia. Eu vou estar aqui, mas os 2 diretores vão estar em Brasília. Então, se puder ser um dia posterior ou à frente um pouco. Dia 24. Não sei se vocês acham que fica... Na realidade, essa semana toda está comprometida com compromissos. A gente tem um curso de abertura de mercado de gás da Fundação Getúlio Vargas, que, como somos uma agência multissetorial, é bastante importante. 22 e 23, dia 24, tem a assembleia da Associação Brasileira de Agências Reguladoras. Como tudo vai ser em Brasília, a gente vai ficando lá esses 3 dias. Dia 25, eu pessoalmente tenho um compromisso no Tribunal de Contas de um seminário lá que eu vou participar de um dos painéis aqui no Tribunal de Contas. Eu estarei aqui dia 23, mas o meu medo é que eu não consigo. Então, se o senhor puder passar para a semana seguinte, a gente não vou botar faca no pescoço de ninguém. Tá? Nós estamos sendo aqui bem coisa. Mas o governo vai ter que fazer o esforço de vir de São Miguel do Oeste no domingo. Então, dia 29, segunda-feira. Eu sei porque eu encontro o grana no avião. Então, dia 29, 13h30. Gente, mas eu peço assim, ó, por gentileza, tudo bem finalizado. Para partir para o abraço. Tá? Se entre semana que vem até o dia 30 nós tivermos dúvida, nós vamos aparar essas arestas todas. Eu peço isso para todos vocês, gente. Tá? Vamos ceder um pouquinho do lado, ceder um pouquinho do outro, e vamos finalizar a nossa convergência, aqui que nós tratamos bem no início da primeira reunião.
vamos entrar em maio só para assinar os documentos e ali tocar de vez por todas. Vou passar para ali para ouvir a plateia. Vamos lá, gente. Todos assistiram, todos ouviram. Qual é a manifestação que desejam fazer? Pode fazer. Só um pouquinho só. Dá um microfone para ele ali, por favor. Fala ao microfone para poder ficar gravado. Eu sou membro do Conselho Estadual de Transporte de Passageiros e participei de mais de 30 reuniões para elaborar aquele termo de compromisso ali com a Secretaria, o doutor Tiago e o Ministério Público. Mas as questões que eu tinha, até para esclarecer e dar encaminhamento para a audiência aqui, já foram respondidas pela doutora Gabriela e pelo doutor Daniel. Muito obrigado. Que bom. Que bom que se sente satisfeito na dúvida. Mais alguma manifestação, gente? Então, acho que a reunião foi boa. Não havendo dúvida, foi boa. Agradeço a participação de todos e vamos cumprir com o acordado nas próximas reuniões dos próximos dias. Tá bom, gente? Muito obrigado para todos.